Eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Sejam muito bem-vindos! Hoje encerramos a nossa incrível semana de salgados finos especiais e agradeço muito o carinho e a presença de todos vocês. Trouxe receitas muito boas para você ganhar um extra no final do ano, pois salgados finos especiais estão em alta e tem muitas encomendas agora para o final do ano. E hoje vamos fazer um vídeo falando sobre a pergunta que muitos já me fizeram: quanto cobrar por essas maravilhas? Afinal de contas, salgados finos não são como salgados comuns e merecem um pouquinho mais de valor, pois são mais elaborados, dão um pouquinho mais de trabalho para fazer e às vezes demoram um pouquinho mais de tempo também. Mas nem sempre, muitas vezes os salgados finos nos surpreendem, pois são muito fáceis de fazer e acabam sendo até mais rápidos do que os salgados tradicionais. Mas isso ninguém precisa saber. Vamos fazer o cálculo em cima da base de tempo padrão que deveria demorar um salgado mais elaborado. Mas antes de começarmos a calcular, eu quero agradecer a você que já está participando do nosso curso de salgados finos especiais. O curso profissionalizante foi sucesso de vendas e já vendeu mais de 70% das vagas. Inclusive, as turmas estão quase lotadas e eu quero que você aproveite agora para garantir a sua vaga na nossa turma. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e vai ficar disponível por este valor promocional até o momento em que todas as vagas lotarem. Depois teremos que ver se vamos abrir novas turmas ou se realmente as vendas do curso vão ser encerradas, pois é um curso muito especial e eu preciso dar atenção a cada um dos alunos e se tiver muita gente eu não consigo, por isso as vagas desse curso são limitadas, mas ainda temos algumas vaguinhas, sobraram uns 30% das vagas, então corre, clica no link, dá uma olhada na nossa programação que está incrível e já garanta a sua vaga, pois esse curso de salgados finos é o ideal agora para o final de ano e eu não sei se teremos oportunidade de abrir novas turmas antes do Natal chegar. Então, não fique fora dessa, pois eu quero que você ganhe muito dinheiro no final de ano com salgados finos. E vamos agora ver como calcular o preço para esses salgados. Afinal de contas, temos que saber o quanto vamos ter de lucro com a venda dos nossos salgados. Para o cálculo de hoje, eu vou utilizar a massa econômica que eu ensinei aqui durante essa semana e o salgadinho hot dog, que foi um salgado fino que nós fizemos e que faz muito sucesso nas festas. Então, o nosso cálculo será feito em cima desta receita. Vamos ver primeiramente o quanto custou a nossa massa econômica. Ela é uma massa bem econômica, então já sabemos que o preço dela vai ser bem em conta. Nela utilizamos 250 gramas de margarina, que me custou R$ 1,99, e 500 gramas de farinha. O quilo da farinha, quando eu comprei, estava R$ 3,00, então 500 gramas custou R$ 1,50. Eu temperei com sal e orégano, mas os temperos eu não costumo calcular, pois dão valores muito pequenininhos, então esses valores eu acrescento aos 25% de gastos incalculáveis que nós somamos a nossa receita. Então, somando os ingredientes da massa, chegamos ao valor de custo de R$ 3,49. Vamos somar a ele 25% dos gastos incalculáveis, que são água, luz, gás, detergente, a limpeza dos utensílios e outras coisinhas, como temperos, alguma coisinha que você vai colocar na receita em uma proporção bem pequena que não tem como contabilizar. Então, é para isso que serve os nossos gastos incalculáveis, que equivalem a 25% do valor dos ingredientes. Tem gente que calcula com 10%, tem gente que calcula com 15%, mas eu acho que 25% fica mais fácil de calcular, pois abrange uma quantidade maior. Nós podemos deixar para colocar temperos, algum ingrediente, alguma coisinha que não dê para calcular exatamente o valor. Então, eu indico calcular com 25%, pois assim com certeza você não vai ficar no prejuízo. Esse cálculo é importante, pois muitas vezes a pessoa acha que está tendo lucro vendendo salgados e esquece das despesas que tem na fabricação do salgado, como água, luz, gás, o detergente e os materiais para limpeza. Então, não esqueça de calcular esta porcentagem na sua receita. E calculando assim, chegamos a um custo total da nossa massa de R$ 4,36, ou seja, os R$ 3,49 mais os 25% chegou a este valor.
de R$ 4,36. E essa massa rende 100 bases. Então, se formos calcular apenas o custo das bases já para a venda, ela seria um custo de 4 centavos. Mas normalmente nós não vendemos a base, a não ser que você queira trabalhar com fornecimento de bases para salgados. Aí você pode fazer este cálculo e chegar no valor final das suas bases. Mas o nosso objetivo aqui é vender o salgado pronto, então vamos ao cálculo geral. O recheio custou R$ 2,24. Como é que eu cheguei neste valor? Eu fiz uma maionese e eu utilizei 200 ml de óleo que custaram 54 centavos e um ovo que custou 30 centavos. Eu chego a esses valores da quantidade dos ingredientes fazendo uma regrinha de 3 muito básica. Por exemplo, o ovo, eu compro aquelas bandejas com 30 ovos e custa R$ 9,00. Então, dividindo R$ 9,00 por 30, cada unidade de ovo me custa 30 centavos. Já uma garrafa de óleo custa R$ 3,29 e vem com 900 ml de óleo. Então, para chegar ao cálculo de quanto custou os 200 ml de óleo, faz aquela regrinha de 3 que a gente aprendeu na aula de matemática para saber quanto custou cada um dos 100 ml. Cada um dos 100 ml custou 27 centavos. Multiplicados por 2 dá um total de 50 centavos os 200 ml de óleo. Se tiver alguma dúvida nisso, é matemática, gente. Eu não sou professora de matemática, mas eu posso ajudar se você não souber fazer regra de 3 ou tiver alguma dificuldade com o cálculo. Eu estou ensinando aqui como calcular a receita, mas eu posso dar um extra com uma aulinha de matemática sem problema nenhum. Então, com esse cálculo, chegamos ao valor de 84 centavos na nossa maionese. Eu utilizo 6 salsichas e isso me custa R$ 1,20, pois eu costumo comprar a salsicha naqueles pacotes grandes em que a salsicha vem com 3 quilos e custa R$ 18,00. Então, reduzindo e fazendo o mesmo cálculo de regra de 3, eu cheguei ao valor de R$ 1,20 em 6 salsichas. A cebola foi fácil, eu escolhi o tamanho da cebola que eu queria usar para o recheio, coloquei num saquinho e comprei só a cebola no supermercado. Então a cebola me custou um valor de 20 centavos. Somando todos os ingredientes, o nosso custo total do recheio foi de R$ 2,24. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Estão entendendo os cálculos? Se ficar alguma dúvida, pode perguntar. A intenção é esclarecer para vocês como calcular qualquer coisa que você faça na cozinha, seja essa receita de salgado, seja a receita de um bolo, seja qualquer receita, porque assim vamos diluindo os valores dos ingredientes até chegar no valor da porção que foi utilizada. E com a soma de tudo, chegamos ao custo da nossa receita. Estão entendendo? Vamos continuar então? Esse é o custo dos nossos ingredientes para fazer o creme de salsicha. Para montar os salgadinhos, nós vamos somar o custo de todas as coisas que nós vamos utilizar. O custo da massa que nós já calculamos, o custo do recheio que nós já calculamos, junto com o custo da lata de milho e ervilha e da batata palha. Então vamos lá? O nosso recheio custou R$ 2,24. As nossas bases de salgadinho de 100 unidades custou R$ 3,49. Uma lata que é meio ervilha e meio milho, aquela lata mix, me custou R$ 1,85. E a batata palha eu compro nos pacotes grandes. Então, fazendo aquele mesmo cálculo, eu acredito que eu gastei R$ 1 de batata palha. Um pouco menos talvez, mas eu coloquei R$ 1 para arredondar e fica mais fácil o nosso cálculo. Então, somando tudo que temos aqui, chegamos a um custo total da receita de R$ 8,58. Perfeito! Então, para saber, cada um dos nossos salgadinhos custa uma média de 8 centavos e meio. 8 centavos, porque não tem como colocar meio centavo, certo? Então, esse é o custo individual de cada salgadinho. 8 centavos, mas ninguém vende salgadinho individualmente. Então, vamos ver como é que a gente calcula para vender o cento desse salgado. Então, o nosso cento de salgadinhos de tigelinhas hot dog custou R$ 8,58. Vamos somar a esse valor os 25%, que são os custos incalculáveis, que eu já falei para vocês, que é a água, a luz, detergente, esses materiais de limpeza e alguns temperos que não tem como calcular. Eu não sei quanto vai custar meia colher de chá de sal, porque afinal de contas o quilo do sal já é uma coisa muito barata. Então eu jogo tudo isso nos 25% dos gastos incalculáveis. Então, pegamos o valor de R$ 8,58 e somamos a ele 25%.
o que nos dá um custo total da receita, já com as nossas despesas, de R$ 10,72. O cento desse salgadinho sai muito barato e ele é muito prático de fazer. Eu acho mais rápido fazer as tigelinhas hot dog do que fazer um cento de risoles ou um cento de coxinha que a gente fica moldando e trabalhando. Enfim, vai da habilidade de cada um. Essa, para mim, é só ter as bases e colocar o recheio dentro. Para mim, é muito mais fácil de fazer. Agora, para saber por quanto vendemos o cento dessa receita, nós vamos multiplicar o custo total de R$ 10,72 por 4. Mas por que por 4? Não é por 3, Mi? Bom, na maioria das vezes se multiplica o custo da receita por 3. O primeiro é o gasto, o segundo é a mão de obra, é o trabalho, e o terceiro é o lucro. Certo? Esse é o valor base dos cálculos na maioria das vezes. Porém, essa receita é considerada uma receita mais elaborada e que nos leva mais tempo para fazer. Teoricamente, essa receita demoraria mais do que qualquer outra receita. Então, o quarto item, no caso a multiplicação vezes 4, é devido a esse tempo e trabalho extra. Da mesma maneira como cobramos por doces moldados à mão ou por bolos confeitados com rosa, enfim. O que nos leva um pouco a mais de trabalho é para isso o quarto valor. Então, multiplicamos o custo total dos ingredientes vezes 4 nesse tipo de receita. Mas se eu quiser, eu posso multiplicar por 3? Os salgadinhos são para minha tia, dá para fazer mais baratinho? Gente, aí é uma escolha de vocês. Se vocês quiserem fazer o salgado num preço promocional para uma tia, para uma amiga, para uma parente, é uma escolha de vocês. Eu estou ensinando o cálculo correto para trabalhar com esse tipo de salgado e ter lucro. Afinal de contas, quem trabalha com salgados quer ter lucro. Então, este é o cálculo, vezes 4. Se você quiser fazer vezes 2, vezes 3, vezes nada e dar de presente, é uma escolha sua. Eu estou ensinando a maneira de você ter o melhor lucro com esses salgados, certo? Então, com este valor, chegamos a um total de R$ 58,88 para o preço de venda desses salgados. Eu não vou vender um salgado por R$ 58,88, então eu faço a R$ 60 o cento desse tipo de salgado. E assim, nós temos um lucro de mais de R$ 49,00 no cento dos salgados, sendo que este é um dos salgados mais baratos que tem. Afinal de contas, ele é feito com salsicha, milho, ervilha, ingredientes bem baratinhos. Dá para fazer salgados um pouco mais elaborados e ter um lucro ainda maior. A média de preço desses salgados finos é de R$ 60 a R$ 100 o cento. Sim, tem salgados que custam R$ 100 o cento ou até mais, pois são feitos com salmão, com camarão, com cani, com ingredientes ainda mais elaborados, com alcaparras e até com caviar. Então, se o cliente pedir salgados mais elaborados, tem que ser calculado o custo dos ingredientes. Mas a média básica dos salgados com ingredientes mais comum que o pessoal está acostumado vai de 60 a 80 reais. Então, você pode ter um excelente lucro fazendo esses salgados, pois o custo deles não é alto, como podemos ver, e só vai mudar um pouquinho nos ingredientes que virão no local da salsicha, pois a maioria dos outros ingredientes são os mesmos. Maionese, cebola, essas coisas é a mesma coisa, só vai mudar o ingrediente base do sabor do seu salgado. Por exemplo, trocar salsicha por salaminho vai encarecer um pouco a receita, mas não vai encarecer muito. Então, é muito fácil ter um lucro incrível com esse tipo de salgados. Então, agora que você já aprendeu o como calcular e o quanto lucrar, é colocar a mão na massa, agendar as encomendas, programar a sua agenda para o final do ano e ganhar muito dinheiro fazendo salgados finos, que é a nova tendência para as festas de final de ano e festas em geral, pois ficam lindos em aniversários, casamentos, festa de 15 anos ou qualquer reuniãozinha com um salgado mais apetitoso. Espero que tenham gostado dessa semana de salgados finos. Eu trouxe as melhores receitas com muito carinho para vocês. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.